Estamos de volta, continuo confortável aqui na minha banquetinha, acompanhando todas as orientações da nossa professora. Espero que você em casa também esteja confortável. A gente deu as dicas da mesa, do fundo. Vamos mostrar mais uma vez a peça pronta e depois de você repetir a técnica, olha que espetáculo o efeito da mesa e do fundo. Fundo, parede, movimentos circulares. A base da mesa, onde as frutas e as flores estão apoiadas, pincel sempre na horizontal. E ali a gente consegue ter essa sensação exatamente daquela quina, a dobra ali da madeira. Naquela segunda parte da madeira, movimento vertical. Aí você inverte a posição do pincel para ter esse efeito da mesa. Exato, porque daí você consegue dar o movimento dessa dobra mesmo, né? Dá esse efeito mais 3D, assim, E amei de dobra. aquele lascadinho, ficou um espetáculo, É. Vamos fazer um pouquinho das frutas? Vamos, eu vou fazer a pera. Bom, a dica é a mesma, ou seja, sempre analisar como é o nosso item a ser pintado. Então a pera, ela tem, parece dois gominhos, um em cima, maiorzinho, menorzinho, e um embaixo, maiorzinho, né? Então, o que a gente faz? Vamos fazer primeiro essa separação. Vou pegar um pincel um pouquinho maior, porque a área a ser pintada é maior. Vou usar o mostarda, vou colocar aqui. E vou fazer o nosso desenhinho como se fosse a sombra daquela parte mais gordinha dela, a separação de cima com embaixo. Feito isso, agora eu consigo seguir com as cores que eu preciso. Então, por exemplo, vamos analisar. Essa pera está em cima dessa. Então, vai ter uma leve sombrinha aqui. Eu sempre começo pela sombra, tá, Tati? Tá. Então, aqui tem uma leve sombra. No nosso desenho pronto, tem uma sombra um pouco maior, mas essa sombra vem depois, que é aquela sombra marcada. Então, o que a gente está fazendo agora? Dando as cores de base. O que são as cores de base? Que preenche todo o desenho para depois vir dando os efeitos. Ok. Tá? Eu não costumo preencher tudo de uma única cor. A minha técnica é preencher já colocando as cores certas nos lugares certos. Por que eu faço isso? Porque eu sou cegueta. E quando eu pintava tudo na mesma cor e depois ia aplicar sombra e luz, eu não enxergava o risco. Então você já vai passando a cor certa. Aí eu falei, então eu já vou passando a cor certa. Fora que, como eu te disse, eu amo cor. Então, pra mim, cada cor no seu espacinho fica bem delicada. Bom, fiz a sombra, ok? Agora, o que a gente vai fazer? Já defini, lado direito tem luz, então eu vou usar os tons mais claros. Tô usando vanila, o amarelo limão, tons mais claros. Olha o meu movimento, redondinho. Por quê? Porque essa parte aqui é para aparecer duas bolinhas, a de cima e a de baixo. E onde tem menos luz, vou usar o amarelo ouro, bolinha. Encontrando com as cores que eu já usei, sem passar por cima delas completamente, mas elas se encontram. Poderia usar aqui a nossa misturinha para ajudar a espalhar mais a tinta? Posso sim. No tom vermelho, a misturinha... Desculpa, no tom amarelo, a misturinha cai muito bem. Mais uma vez, vou continuar preenchendo tudo. Então, assim, Tati, o programa é muito legal, porque mesmo que não dê tempo de fazer a peça toda, a gente dá dicas tão importantes que as pessoas têm tantas dúvidas, né? Que ajuda elas em outros trabalhos delas, quando elas vão fazer. Ó, movimento circular. Acho que sumi muito com o nosso mostarda? Eu acho que sumi um pouquinho, então eu vou colocar um pouquinho mais. Pronto. Agora eu vou começar a dar forma para nossa pera. O que é dar forma? É fazer essas marquinhas características dela mesmo. Aqui eu vou terminar de preencher. Aí dá esse efeito bem realista, Exatamente. Né? E a pera sempre tem aquele machucadinho, né? A batidinha. Não tem como, ela é muito delicada, né? Terminei de preencher, ok. Agora eu vou com um pincel um pouco menor, agora eu tava usando o 10. Vou usar o pincel 6, o 8, todos eles bem aparadinhos, lixados. E agora eu vou começar a dar os efeitos. Eu gosto de um tom vermelhinho, sabe aquela pera mais docinha que tem o vermelhinho? Então eu vou colocar um pouquinho de vermelho aqui e misturar, quase nada mesmo, só para dar uma cor. Tudo movimento circular, tá? Ó, já tá dando a forma nela, tá vendo?
Eu gosto de um pouquinho de verde, então se eu coloquei o vermelho num ponto, eu costumo colocar o verde num ponto diferente, porque o verde é como se ela tivesse uma parte mais madura e a outra mais verdinha. Então põe um pouquinho de verde. Aqui eu tô usando verde pistache. E agora, o que eu vou fazer? Vou fazer as marquinhas da minha pera. Então, o que eu faço? Eu dou uns apertões. Então, eu ponho bem pouquinha tinta no pincel, só na pontinha dele, tá? E aí, eu faço assim, ó. Belisquei e tirei. Ah, tá vendo, ó? Belisquei e tirei. Tá. É uma bolinha atrás, pertinho da outra, porque aí as pessoas colocam, por exemplo, 5, 6 bolinhas uma do lado da outra. E aí, tira o realismo dela. Quando uma coisa, para ela parecer mais realista, o legal é ela não ter padrão. Então, por exemplo, nós temos 3 peras no nosso desenho e as 3 são completamente diferentes. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que são peras, porque elas têm características parecidas, mas são completamente diferentes. Então, quanto mais diferente a gente conseguir fazer, mais realista ela fica. Porque na natureza, todas as flores não são iguais, mesmo nascendo no mesmo ramo. E um é o amassadinho ali do pincel curtinho, o outro é um pouquinho Isso. maior. Isso. Aí, às vezes, eu posso fazer, como você disse, a própria machucadinho, aí eu faço um risquinho. Tá vendo? Bem aleatório. Isso. Só peguei tinta uma vez. Uma única vez, é isso que eu tô fazendo agora. Posso fazer aqui, ó. Tá vendo? Bem aleatória. Aonde tem vermelho, posso fazer um pouquinho com vermelho. Umas batidinhas assim, ó. Tá? Aqui também. Legal. Tá? E quando a gente tiver a peça pronta, olha a diferença, gente. Exatamente. Outra dica interessante. Aqui eu não vou fazer isso porque precisa estar seco para que a gente faça aquele efeito de sombra que a gente tá vendo ali. Tá. Dessa pera gigante, caída, em cima das outras duas. Então, quando estiver seco, veja que tem essa camada que nós fizemos antes. Nós fizemos essa camada mais escura e depois vem uma pouquinho mais clara, que é a sombra marcada, tá? E aí dá esse efeito 3D. Aquela sombra que a gente vê ali, Isso, ó, perfeito. é a mesma forma que a gente fez a sombra do fundo, Tati. Não muda nada. Vamos fazer uma ovinha? Vamos sim. Ah, só vou fazer uma luz rapidinho aqui, tá? A luz da pera. Então, eu coloco um pouquinho de branco, não alisem demais. E aí, ó, a luz eu também faço no formato da minha pera. Certo? Certo. Só isso. Vamos fazer a uvinha. A uva, eu sempre falo, Tati, é o seguinte... Que... Ainda vai passar a tarde inteira aqui com a Verônica, né? Você vai falando, né? Maravilhosa. Ai, que delícia ouvir isso. Então, eu sempre falo, Tati, que todas as pinturas que eu ensino às minhas alunas... E por falar nisso, né, um beijo para todas as alunas, senão elas me matam, Beijo né? pra As todas. online, as presenciais, tá? Beijo, Ateliê Trevo também. Beijo pra todo mundo. É. Então, o que eu falo para as minhas alunas? Que todas as pinturas que eu ensino a elas, 90% das pinceladas que eu ensino, elas vão aplicar em todas as pinturas. 10% apenas é característico daquela pintura que a gente está fazendo. Porque, por exemplo, a pera tem as suas características, mas a pincelada que eu usei no fundo foi a mesma pincelada que eu usei na pera. É técnica, repetição de técnica. Exatamente. Tem que então praticar. é treino, exato. Teve uma moça na Mega que falou assim pra mim, uma professora me disse que eu não tinha talento, que eu não levava jeito, porque é questão de dom. Eu falei pra ela, não é questão só de dom. Tem gente realmente que nasce com dom, a gente sabe, não dá pra negar. Gente que já nasce fazendo aquele espetáculo. Mas, gente, é treino. Eu ia falar. Você entendeu? É treino. É Você prática, tem que treinar. é treino. Exatamente. Bom, Não, vamos gente, lá. eu tô tão à vontade aqui, eu tenho que mostrar isso. Gabi, olha a situação. Olha como a pessoa. Olha como eu tô aqui, gente. Olha aqui, Rogério. Não, eu tô super à vontade. Olha aqui, gente. Dobrei pra uma perna outra. Isso aqui é yoga, crossfit. Olha aqui. Pilates. Olha que maravilha. Eu fui dobrando a perna e tô apoiada aqui. Tô assim, maravilhosa acompanhando. Sensacional. Olha que apresentadora doida, gente. Agora que eu vi futuro, mas tá é com as assim pernas mesmo tudo pra cima. mas é assim mesmo que a gente gosta, que daí deixa a gente mais à vontade A também, gente vai Tati. ficando entretida. A Bom, uva agora, a uva, vê? vamos lá. O que eu faço? Para ser aquela uva rubi, então eu faço um pedacinho dela vermelho. Aqui eu tô usando o vermelho intenso. Posso usar um pouquinho do amarelo ouro junto para ele ficar mais vivo. Então eu uso aqui em cima o vermelho intenso. Lembrando só, Tati, que o ideal seria o fundo todo tá pronto para depois a gente fazer as uvas, tá? Bem lembrado. O que eu faço aqui? Aqui eu faço uma brincadeira mesmo, gente. Eu uso todos esses tons que vocês estão vendo de violeta. Então tem o carmim real, o vinho, o uva. Eu brinco com eles, pego todos eles no pincel, na ponta do pincel e vou preenchendo. Brincando mesmo.
Então, vejam vocês, de novo, qual é a pincelada que eu estou usando aqui? Pinceladas mais redondas, mais circulares. Por quê? Porque a minha uva, ela é redondinha. Então, para ela ficar manchadinha, eu não aliso demais. O que é alisar demais? É colocar a tinta e ficar esfregando. Não precisa disso. Também posso fazer como nós fizemos na pera, alguns apertões com o ultramarinho. E daí, quando a gente faz esses apertões, depois, quando a gente for aplicar a luz, vai ficar naquele efeito que a gente viu no trabalho pronto. Tá. Vou limpar um pouquinho o pincel, porque eu vou usar um pouco mais do vermelho. Agora, o ideal pra gente fazer a luz é que a uva esteja seca, tá? Aqui a gente vai fazer mesmo com ela molhadinha, vai dar pra entender os efeitos, mas pra ter um efeito ainda melhor, eu indico que você repita esse processo depois de seco, tá? Tá, reforça, Beth. Isso, reforça, isso. Retoca, né? Isso, perfeito. A Tati sempre me dá as saídas das palavras. Reforça, você lembra aquela vez, bundinha do pincel? Bundinha do pincel. Agora eu só falo com as alunas, ó, usa a bundinha do pincel. Tem erro. Bom, vamos lá. Vou usar um azul, que é pra fazer o efeito de luz. O lilás e o branco. Vamos usar essas três cores. Então, o que eu faço? De novo, para ficar aquele efeito manchadinho da uva rubi, só na pontinha do pincel, usem um pincel um pouquinho mais molinho. Tá. Esse aqui que eu tô usando é de pelo. E eu vou fazendo apertões, ó. Manchinhas mesmo. Tá vendo os apertões? Gosto do efeito. Não é? É como se estivesse batendo ali as sedas tô do batendo pincel, exatamente, tô fazendo apertões. Então, o que eu faço? Eu ponho a tinta, aperto o pincel e levanto. Só que eu tô fazendo rapidinho, tá? Tá. Então, aqui eu usei o lilás. Pego o azul e faz a nossa luz, que a gente já definiu que vai ser do lado direito. Não alisem demais. O que é alisar demais? É esfregar e tirar a tinta. Eu gosto que a tinta fique no formato das pinceladas. Por isso que eu sigo pinceladas de acordo com o item que eu tô pintando, tá? Certo. Porque eu gosto que fique, como eu pinto tela também, eu gosto de dar esse efeito mais espatulado mesmo. E, para completar a nossa uva, eu faço um pontinho branco. Opa, peguei tinta demais, é só um pouquinho. E desse pontinho, eu espalho um pouquinho. E aí, reforço de novo esse pontinho aqui no meio. Pra ficar e aí, repetindo em todas as bolinhas, ó o efeito. Exatamente. Maravilhoso que você vai ter. Já acabou, diretor? Eu não acredito, diretora. Quero mais, diretor. Queria flor, folha, queria tudo. Tudo. Aquela lasquinha ali da mesa. Mas, ó, tô feliz da vida, porque a Verônica todo mês tá com a gente. Próxima vez já vou falar pra diretora deixar também esse tempão. Tá. Que a gente consegue explorar. Eu achei muito legal aquele tempo que a gente reservou pro fundo, a dica da mesa, o movimento do pincel, pra gente conseguir aquele efeito da peça pronta. Tá. Contatos da Verônica a gente vai divulgar pra você, tá? Quem quiser falar com a nossa professora, quem quiser tirar dúvidas, Facebook, Instagram, Veartes. Lá no Facebook, Veartes Presentes. No Instagram, só Veartes. E o endereço do e-mail também a gente vai deixar um pouquinho aqui no seu vídeo pra você anotar. Meu amor, boa viagem de retorno. Obrigada. São Bernardo do Campo, né? Isso. Beijo pra todos de São Bernardo do Campo. Arrasou, Verônica, sou sua fã. Obrigada. Adorei.